Por que que aumentou? Aumentou porque esse grupo é suscetível. Esse grupo está aumentando consideravelmente ao longo dos anos. Os homens ainda são 2 vezes mais propensos a consumir álcool em excesso do que elas, né? As mulheres nascidas entre 1991 e 2000 bebem tanto quanto os homens e já estão superando-os. As mulheres sofrem cada vez mais com os efeitos nocivos. De 2000 a 2015, o aumento de 57% de mortalidade por cirrose entre mulheres de 45 e 64 anos nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não é muito diferente. Homens, 21% entre os homens da mesma idade. E mulheres de 25 a 44 anos, a alta foi de 18%. Enquanto eles estão diminuindo muito timidamente, elas estão aumentando a galope. O índice de mulheres que bebem. Próximo. Elas bebem cada vez mais. As mulheres estão bebendo mais do que jamais beberam e o problema se agrava ano após ano. A estatística também mostra que o hábito de se embriagar está começando mais cedo do que antes. O que é esse embriagar-se, né? É aquelas bebedeiras, né, que eles se reúnem para tomar 5 ou mais doses em um período mínimo de meia hora, por exemplo. É o binge drinking, né, que quer dizer bebedeira pesada, aquela em que o pessoal, quando passa no vestibular, né, se reúne e aí vai todas. E que há uns 7, 8 anos atrás, um estudante de Bauru morreu antes de chegar na emergência, né? E o pai, quando deu o depoimento, disse: eu não acredito que meu filho tenha morrido, um ótimo moço. Ninguém discute isso. E eu pergunto, onde é que nós estamos falhando na educação, no esclarecimento, na orientação dessas crianças e desses adolescentes e desses jovens que caminham para o funil da morte, sem dúvida nenhuma, quando exageram, extrapolam em todos os sentidos. E tem uma pesquisadora norte-americana que ela diz o seguinte: qual é a vulnerabilidade de cada um de nós? Ninguém sabe. Como nós vamos saber se eu sou vulnerável ou não? Se a gente não sabe, é melhor não chegar perto do defunto. Não é? Porque é claro e óbvio que tem algo muito profundo aí. Não é? Por que é que nós temos necessidade de, em grupos e de em festas, mostrar, categorizar a nossa presença por meio do uso e abuso de substâncias psicoativas? Por que elas são chamadas substâncias psicoativas? Porque elas mexem com o nosso comportamento emocional. Elas mudam a estrutura do nosso cérebro. Elas modificam o funcionamento neural das minhas células, das sinapses do meu cérebro. Como não levar em consideração isso? O consumo abusivo e dependência de álcool trazem inúmeras repercussões negativas para a saúde física, psíquica e social da mulher. 55% das mulheres adultas grávidas consomem bebidas alcoólicas, dentre as quais 6% são consideradas alcoólicas. Já são aditas. O que é ser adito? É aquela pessoa que tem um padrão de consumo abusivo de uma determinada substância psicoativa. Não é? A prevalência do alcoolismo entre mulheres, 36%, ainda é menor do que a encontrada entre os homens. Mas, como eu disse anteriormente, não vai demorar muito para que isso já seja superado. Né? A cada 4 pessoas do sexo masculino, 1 pessoa faz uso do álcool e torna-se dependente, sendo que a proporção do sexo feminino é de 10 para 1. Não é? Alcoolismo na gravidez, eu nem vou falar muito, porque hoje nós estamos falando sobre os aspectos psicossociais, não é? Há mais ou menos 20 anos que a dependência feminina atende às necessidades na gestação.
Na gravidez associa-se más condições socioeconômicas, nível educacional baixo, multiparidade, quer dizer, muitos filhos, idade acima de 25 anos, desnutrição, doenças infecciosas e uso de outras drogas, que não seja somente o álcool. E outra situação assim muito interessante em relação à porta de entrada das drogas pesadas. Eu fico me perguntando, né, qual é a droga pesada que existe, não é mesmo, verdade? Mas vamos sistematizar um pouco o que a população fala. Droga pesada, professora, são aquelas, sabe? Então, aquelas, o que significa aquelas, né? E todo mundo acha que a maconha é a porta de entrada. Não, é o álcool. E começa na família. No almoço de domingo, na festinha de aniversário, nas reuniões de confraternização. Rega-se. Estamos chegando perto do Natal, Ano Novo, depois vem o Carnaval. É uma maravilha isso, não é? Porque no Natal ainda me parece que até uns 10, 15 anos atrás, e eu falo 10, 15 porque é tempo mesmo, né? Ainda era mais comedido o uso de álcool no Natal. O negócio desandava a roldão na festa de final de ano, não é? Mas é aí, começa aí, né? Aí todo mundo pode, vamos festejar, não é? Começa desde cidra até as champanhes francesas, todas elas extremamente nocivas ao corpo, à mente, ao espírito, seja lá o que raio que o parta, não é? As meninas já bebem mais do que os meninos, são pessoas informadas e instruídas, certo? Aí, o consumo excessivo de bebida entre as mulheres está no topo da pirâmide da renda, nas famílias de classe média alta. E é algo para a gente ficar pensando. A sociedade ainda não sabe lidar com isso. A causa do alcoolismo entre as mulheres difere da causa dos homens. O tratamento da doença também tem que ser outro, mas pouca gente entende isso atualmente. Quando a gente fala de que há diferenças de gêneros, não é só no posicionamento, no olhar diante dos acontecimentos, né, na atividade sexual. Não é apenas isso. Se existe uma diferença de gênero, essa diferença é muito mais profunda do que nós podemos imaginar. Nós não podemos simplesmente dar o mesmo tratamento que nós damos para o homem, aplicar também às mulheres, e às mulheres gestantes. E a criança e o adolescente, são coisas diferentes. Mas nós, para simplificar e para correr contra o tempo perdido, a gente coloca tudo num saco só. E aplica o mesmo tratamento a todos. Classificamos todos numa mesma lista, num ranking. Não é? Quando, na verdade, nós não estamos preparados para isso ainda, por incrível que pareça. Por mais boa vontade que todas as instituições, que todos os grupos solidários, que todos os voluntários têm, nós ainda precisamos estudar muito isso, muito. Porque, como muito bem disse aqui, não é? Esta é uma doença crônica e de uma complexidade fora do comum. Não basta saber qual é a dose que eu tenho que tomar ou não. Não basta saber qual é o gênero. Nós temos que nos aprofundar. Não ficar na borda do conhecimento, mas se jogar na sopa quente para entender como que isso acontece e o que isso resulta na nossa vida e na vida coletiva das pessoas. O desenvolvimento prático, né? A profissão, as relações afetivas, as redes emocionais, todas ficam extremamente afetadas. A família fica desconstruída. Não é? Então, é necessário entender. Veja o que a Organização Mundial da Saúde em 2017 publicou. 76,3 milhões de pessoas possuem diagnóstico de consumo abusivo de álcool. Abusivo. Não é pouca gente. A sensação que eu tenho é que eu estou andando no meio de aditos.
não é? Alguma coisa está acontecendo e vai piorar, porque segundo o relatório da Organização Mundial de Saúde de 2017, de fevereiro, 22 de fevereiro de 2017, né, até 2020 nós teremos 70% da população mundial com diagnóstico de depressão. Quem vai cuidar dessas pessoas? Quais são os setores da sociedade aprumado para atender com qualidade este grupo perturbado com a dor profunda que é o luto da alma da depressão? Como nós vamos fazer com isso? Nós vamos esperar 2020 para ver se vai realmente ter 70% da população diagnosticada com depressão? Não é? Quanto mais cedo se começa a beber, maiores as chances de desenvolver dependência na vida adulta. E aí, eu quero colocar para vocês alguns relatos de pessoas que eu tenho contato. A maioria deles começaram com o uso de maconha e, em primeiro lugar, de álcool, claro, em casa. É categórico, ele começou em casa. Nos almoços de domingo, meu pai bebia, minha mãe bebia, meu tio era viciado, eles falam. Não é? Álcool, começou com álcool, aos 12 anos de idade. Tem um relato em que ele diz o seguinte, que com 10 anos, o tio o iniciou na bebida alcoólica. Fala a verdade, gente. O inferno deve ser pouco para esse tipo de pessoa, não é mesmo? Iniciar uma criança. E tem mais. Quando eu falo isso, eu estou me esquecendo de alguns detalhes. É cultural em algumas famílias, no almoço, no jantar, diluir a bebida que está tomando. E no refrigerante, que é outra porcaria indecente da nossa sociedade de consumo, e dá para a criança experimentar. Não é? Não tem nada demais. Às vezes eu acho que ser ignorante é uma bênção. A gente dorme melhor. Não é? E também é justificado, né? Não é mesmo? Não sabe. Mas quem sabe não pode dormir em paz. Quem sabe não pode deixar de trabalhar nesse sentido. Conscientização, esclarecimento, orientação é fundamental. Não é? Mas vamos lá. Bom, segundo o Levantamento Nacional de Álcool e de Drogas, o segundo levantamento, pela primeira vez na história do Brasil, há uma faixa etária em que as mulheres bebem mais que os homens. E que faixa etária é essa? Entre 15 e 24 anos de idade. Cresceu de 69% para 74% em 6 anos o percentual de garotas entre 14 e 17 anos que consomem álcool pelo menos uma vez por semana, todas as semanas. Então, mas é uma vez por semana, mas isso é padrão de consumo. Isso é padrão de consumo. Eu tinha um vizinho, né, que ele falava assim, aqui em casa a gente costuma tomar mamadeira todo final de semana. Eu nunca entendi o que era esse tomar mamadeira, né? Porque, afinal de contas, era todo mundo adulto. Aí eu comecei a associar o comportamento com alguns barulhos que eu ouvia. Chegava na sexta-feira de manhã, ele pegava um engradado de vasilhame vazio para buscar, para ser consumido na sexta-feira à noite, sábado e domingo, a família toda. Né? E uma vez eu perguntei para ele, o senhor acha que o senhor tem problema com bebida? Ele falou, imagina, que isso, dona Sueli? Absolutamente. Aqui em casa a gente só toma em final de semana. Falei, pois é, seu Joaquim, é isso aí. Toda semana, um engradado de cerveja. Né? Isso é padrão de consumo. Eu tive uma aluna uma vez, que isso há muito tempo lá atrás, quando eu ainda nem trabalhava com essas questões, quando eu não estava muito interessada nisso. Aí ela me falou assim, professora, eu comecei a sair com umas amigas na quinta-feira à noite e eu comecei a tomar
cerveja. E eu achei aquilo muito bom. Daí elas começaram a sair também no sábado e começaram a tomar também no domingo também. E quando ela percebeu, ela estava tendo dificuldade para acordar na segunda-feira para ir para o trabalho. A ressaca é muito grande. O mal-estar é enorme. Aquele gosto de cabo de guarda-chuva molhado é intenso na boca da pessoa. Não é? E aquilo vai. E ela disse assim, eu tive que parar de sair com as minhas amigas porque eu me tornei adicta. Então, daí ela tinha que tomar na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Né? Então, quem é vulnerável? Todos nós temos vulnerabilidades. Né? Como a gente não conhece a nossa vulnerabilidade, em se tratando de coisa muito complexa, é melhor a gente recuar, dar um passo para trás, olhar com atenção. Aí, né, é no ambiente familiar que se começa a fazer uso de substâncias psicoativas, e o álcool é a porta de entrada. Enquanto os pais se preocupam em educar os garotos, aí começa a diferença. Né? Os garotos, para tomarem cuidado com droga, violência e trânsito, com as meninas as prioridades são outras, não é? Como segurança e sexo. É isso aí. Não se dá para as meninas o mesmo tratamento e o mesmo cuidado que se dá para os filhos do sexo masculino. Próximo, Adriana. Na Unifesp, uma vez, fizeram um estudo e pediram para que umas meninas entre 12 e 15 anos fossem nos bares fazer compra de bebida alcoólica. Os garotos não conseguiram comprar, mas as meninas, a maioria delas conseguiu. Não é? Aparentemente, elas despertam menos suspeita de abusar de álcool que os garotos, mas isso não é verdade. Não é? O comportamento das adolescentes em relação ao álcool sugere que o número ainda maior de mulheres virá a ter problema com o álcool futuramente. Próxima. O crescimento é mundial nesse sentido e é abusivo. Ele chama a atenção de especialistas, mas não provoca alarme ou mobilização na sociedade. Não é? Talvez porque os homens ainda bebam muito mais que as mulheres e façam mais barulho. Porque o alcoolismo no homem, ele é histórico. A mulher, até uns 50, 60 anos atrás, né, era complicado a mulher sair num bar e pedir uma cerveja ou um copo de vinho ou alguma coisa assim. Não é? Agora é diferente. Agora é muito diferente. E daqui 5 anos vai ser muito mais diferente do que nós estamos vivenciando hoje. Né? Nós estamos vivendo uma época de tecnologia. E a tecnologia, ela chegou para arrebentar. Ela tem um impacto muito grande na nossa sociedade. Ela tem uma velocidade de impacto muito grande. Né? Todo ano, a cada 5, 6 meses, nós temos um aplicativo diferente que nos favorece, sem dúvida nenhuma. Mas é uma velocidade enorme de comunicação. Nós ficamos sabendo rapidamente o que acontece do outro lado do mundo. Não importa, em questão de segundos. E isso muda o comportamento das pessoas. As suas vulnerabilidades também ficam mais expostas. Isso. Em 1920, 20 homens bebiam demais para cada mulher que fazia o mesmo. Em 98, a proporção mudou de 14 homens para uma mulher. Não é? A Organização Mundial da Saúde constata que de cada 5 pessoas que consomem bebida alcoólica de forma pesada, uma é mulher. A evolução é assustadora. E quando eu falo assim de forma pesada, não é aquele traguinho, aquele copinho, eu quero experimentar, ou então perceber o que está avançando, chega. Não, é de cair mesmo. Né, de pagar mico mesmo, de subir em cima da mesa, fazer discurso, de babar, aquelas coisas que a gente conhece nas reuniões que a gente frequenta. Agora começa a cantar, a gente diz,
vamos sentar porque o teatro vai começar, né? E é isso aí mesmo. Enquanto eles freiam, elas aceleram. Em 2005, no primeiro levantamento, tinha 1,1% de mortes de mulheres em todo o mundo, né? Esse percentual, segundo a Organização Mundial da Saúde, subiu para 4,4%. Nos homens, de 6,2% para 7,6%, o aumento foi menor. Em 2012, jovens entre 14 e 17 anos que bebem mais de 5 doses num único dia, caiu de 31% para 24%. O de mulheres aumentou, de 11% foi para 20%. Os adultos, o número de homens alcoólatras caiu de 13,60% para 10,48%. As mulheres apresentou um leve aumento de 3,38% para 3,63%. As mulheres alcoólicas necessitam de ajuda. Não só elas, né? Os homens também, é óbvio. Mas o foco do tratamento, é nesse sentido que eu quero me ater agora um pouco. O foco do tratamento ainda é direcionado ao sexo masculino. Né? Livrar-se da dependência não basta ter vontade, e a gente sabe disso. Então, eu escuto muito as famílias dizendo, não tem vontade. É fraco de memória, professora, não tem vontade. Não tem nada a ver isso. Nada a ver. Isso é uma doença, assim como a AIDS é uma doença crônica, o câncer é uma doença crônica, a bronquite é uma doença crônica, e todo mundo recai. São doenças que recaem, que têm recidiva. Como que drogadição não vai ter se é uma doença crônica? Não é? Então, só que com a drogadição, nós não somos tolerantes. Né? Faltou vontade, é um bandido mesmo, é um vagabundo. Né? Olha essa pessoa aí, não serve para nada. Não é assim que a maioria fala? Eu escuto todos os dias isso. Não é? E é isso mesmo, as pessoas falam isso mesmo. Somente 5% das mulheres buscam ajuda. Os homens, a estatística é bem maior, 18% buscam auxílio voluntariamente. A principal razão, né, é difícil de se reconhecer como pessoa alcoólica. Você fala assim para aquele moço que começou aos 12 anos, eu falo assim, você acha que você é adito? Em absoluto, eu não sou adito, não. Eu tenho controle. Sim, então, pois é. E é interessante. Há 15 dias atrás, ele tentou suicídio. E o relato dele para a mãe foi o seguinte, eu não aguento mais a dependência em relação à droga. Né? É muito difícil se reconhecer adito. O meu vizinho também falou assim, não, imagina, professora, aqui em casa a gente só bebe em final de semana. E é isso aí mesmo. A principal razão, né, difícil de se reconhecer como alcoólicas, as mulheres. A cada 5 homens que chega ao final de um tratamento de dependência, uma é mulher. E não são apenas os desafios inerentes a largar o vício, né? A mulher alcoólica tem dificuldade em encontrar opções de tratamento. E não é brincadeira isso. Nós temos várias instituições que atendem, nós temos pouquíssimas instituições que atendem gratuitamente, porque, como vocês sabem, o tratamento em adição não é apenas deixar de usar a substância psicoativa. Envolve inserção de trabalho, inserção familiar, envolve psicoterapia, envolve autoconhecimento, envolve lazer e envolve esporte. Não é brincadeira. Falar para o assistido, para ele ir no psiquiatra, que o psiquiatra vai ajudar, é uma judiação. Eu acho que a gente não está sendo muito sincero com ele. Não é? Falar para eles ir ao CAPS, que ele vai ser bem tratado, também não é muito verdadeiro isso. Não é? O que se apresenta lá? Se apresenta uma série de possibilidades. E que nem sempre os que chegam lá
conseguem permanecer lá. Então, nós temos muitos problemas nesse sentido, né? Os centros de ajuda têm programas montados por homens e para homens. As questões que levam os homens para a bebida, perda de emprego, endividamento, traição, separação, né, também são as mesmas das mulheres, mas elas têm um caráter subjetivo de existência e que não é levado em consideração quando se faz tratamento em drogadição para mulheres. A maioria das mulheres não se sente apoiada nos centros de recuperação, porque, segundo elas, não conseguem abordar os seus sentimentos mais profundos. Tem motivações, metabolismo e cobranças diferentes. No Brasil, não há tratamento concebidos para necessidades psicológicas e do cotidiano feminino. O uso em grupo como fator de aumento de consumo entre mulheres. Quando elas estão juntas, elas se competem para ver quem é que bebe mais, quem é forte para beber, né? Também é uma demarcação de território feminino como fator de exposição ao grupo masculino. Vocês podem, nós também podemos. Tem isso, né? Mostrar ao grupo que o poder para beber está no comportamento sem limites. Porque eu posso, eu sou poderoso. Ou seja, eu sou poderosa. Não é? Então, todas essas características estão no comportamento feminino. É só passar nos bares de fim de semana, né, e parar para dar uma olhadinha no comportamento entre os grupos femininos que estão bebendo. Dá para a gente detectar isso rapidamente. Próximo. Outros fatores, né, como trabalho fora de casa, a tripla jornada de trabalho, que são conquistas, não tenha dúvida disso, mas que fazem parte de uma pressão emocional e psicológica muito grande. E o uso do alcoolismo entre mulheres como ansiolítico. E não só de mulheres, os homens também usam. E é uma armadilha isso, porque é uma interação medicamentosa. E isso pode acelerar problemas piores no futuro. Ou na mesma época que se toma, não é? Os transtornos afetivos, né, é uma porta de entrada importante para o consumo também abusivo. Próximo. A depressão pode mascarar o quadro alcoólico agravando. Às vezes, a mulher já está em fase de depressão. O homem também, muitas vezes, está em fase de depressão. E ele vai buscar ajuda por causa da depressão, não por causa da adição em bebida alcoólica. E é muito interessante, o que a gente acha ótimo, né? Porque a comorbidade está levando à busca de uma solução, né? E aí, lá, quando ele está com o médico, ele percebe que ele tem que falar das suas dificuldades em adição. E aí ele é tratado também. Mas se não é por aí, é muito difícil chegar ao médico, a um tratamento, né? E adição, os grupos de adição é o segundo grupo mais afetado pelo suicídio no mundo todo. É o segundo grupo de risco mais afetado, não é? Então, é algo para a gente... fulano se suicidou. Bom, mas também era adito, não é mesmo verdade? É assim que a gente escuta. Então, o mês de setembro não é só o mês da primavera. É o mês da síndrome alcoólica fetal, é o mês do câncer linfoma, é o mês do suicídio, não é? Então, é um mês em que a gente morre de cansaço, né? Porque é um mês que parece que a sociedade deixa para setembro fazer um trabalho que deveria ser 380 dias por ano, 29 horas por dia. Né? Ou será que eu só posso esclarecer sobre drogas num evento como esse? Ou dentro da sala de aula? Ou quem vai me procurar para saber como é que pode fazer? Não, é dentro de casa, é fora de casa, com os amigos, etc. Eu sou chata? Sou muito chata mesmo. Ninguém me convida para churrasco mais. E nem faço conta mesmo, porque eu sou vegetariana, não gosto. E cada vez que eu era convidada, me apresentavam um pouquinho de arroz branco, nem integral, era branco, com saladinha de alface. Não vou mais. Quer dizer, não me convidam mais. É diferente.
não é? Sou chata mesmo, não é? Esses dias, quando você escuta absurdos, ficar quieto e ir embora, você, esse é problema dele. Não, é oportunidade de esclarecimento, gente. Oportunidade de orientação. Se ele vai captar ou não, isso já não é da nossa alçada, não cabe, não está no nosso controle mais. Mas nós temos que fazer alguma coisa. Né? Quando as pessoas falam assim para mim, mas você está mexendo com isso? Com isso que eles falam é suicídio. Eu falo assim, por quê? Você acha que que eu vou morrer com suicídio também amanhã? Se minha filha, não é nada disso. Na época que eu era menina, o padre fechava as portas da igreja para o férito passar rapidinho e não entrar. Ele não deixava, ia arder no fogo do inferno. Não é? Graças a Deus que os tempos estão mudando, mas não muito, porque tem algumas religiões que falam assim para pais que perderam o filho com 13 anos por suicídio. O seu filho está no mármore do inferno, eternamente. Quando esse casal foi me procurar, eu fiquei em estado de choque. Como é que nesse tempo, nesta época, com tanta comunicação, ainda existem pessoas que pensam assim? Com a drogadição não é diferente. Não é? Pode mudar. Beber sozinha aumenta o risco de dependência, não é? Justamente por aquilo que eu falei, o preconceito da mulher em bares, tal, etc., afastava. Né? O grupo social funciona como uma forma de regulação, nem tanto, viu, gente? Nem tanto. Muitas vezes o grupo incentiva de forma superlativa, não é? Pode passar, Adriana. Então, esse depoimento aí, ó, e não é só esse que eu tenho para mostrar para vocês, mas tudo bem, né? Eu acho que um só é suficiente. Na frente do marido, ela só tomava uns traguinhos à noite. Mas, enquanto ele estava no trabalho, bebia de 3 a 4 litros de pinga. Olha só. Pingão, aquilo, né? Que na hora que desce aqui, parece que... Diz a pedagoga gaúcha Luísa, o nome é falso, claro, hoje com 75 anos, eu me automedicava para evitar o tremor no corpo. Ele só descobriu que eu era alcoólatra 10 anos depois. E eu fico me perguntando, que relação é essa, onde o companheiro não percebe que o comportamento da outra não está normal? Que tipo, será que eles se olhavam no rosto, se olhavam nos olhos? Percebia o comportamento da pessoa? Óbvio que não. O cheiro da pessoa é outro. Eu digo isso porque no local onde eu sou voluntária para lidar com drogadição, nós recebemos a visita de uma senhora de 80 anos, que começou com drogadição, começou com bebida alcoólica, e ela era adicta em destilado. Às 4 horas da manhã ela levanta, entra no seu carro e percorre os postos de gasolina da cidade e compra vodka para tomar. Né? Então, ela falava para mim assim, ela quando chegava e me abraçava, tá, você sente porque o álcool evapora pelos poros da pessoa, né? O hálito dela é um hálito frutado, doce. Você percebe que a pessoa é adicta. Como que depois de 10 anos, esse missivo marido ideal devia ser, não é mesmo? Sai para trabalhar de manhã e volta direitinho à noite, exemplar pai. Então, demorou 10 anos para perceber que a mulher era adicta. Né? E isso não é incomum, isso é muito comum. O metabolismo e a genética feminina são mais suscetíveis para os efeitos nocivos do alcoolismo. Então, aí entra essa outra questão, né? A vulnerabilidade, o ambiente social que as pessoas frequentam, os impulsos, não é? Tudo isso são fatores que levam as pessoas a se tornarem adictas.
Mas tem o fator genético também, que é de 40% a 60%, que tem uma influência significativa, não é? E é óbvio que eu posso ter até 80% de influência genética, prevalência, não é? Mas se eu não tiver contato com a droga, eu não vou me transformar em adicto, não é mesmo? Outras condições também terríveis da infância da mulher é abuso sexual por parte de familiares, pessoas próximas, aquelas que deveriam cuidar, violentam, matam, né? Esbofeteiam, faz tudo aquilo que elas acham que pode, porque elas têm 3 metros de altura apenas. E porque é pai, porque é mãe, porque é tio, porque é avô, porque as histórias são inúmeras e enojam muitas vezes. Não é? Então, todas essas... Pode voltar um pouquinho, Adriana, naquela... Isso, pode virar. As mulheres têm mais biodisponibilidade do álcool do que os homens, né? Elas, devido à maior absorção da droga. Por que a mulher absorve mais droga? Porque ela tem maior quantidade de gordura corporal. E tem menos água circulando no seu organismo, que dissiparia o álcool, né? E também tem uma menor quantidade de enzima álcool desidrogenase, que metaboliza o álcool. Por isso que a mulher, tomando menos do que o homem numa rodinha, ela vai ficar mais claramente, mais cedo, em uma situação de adição, de influência da bebedeira do que o homem na mesma condição, porque o metabolismo é outro. A biodisponibilidade do álcool ou de outras drogas no corpo da mulher age de forma diferente como age no corpo do homem, não é? A mulher tem muito mais gordura, que tem uma dificuldade muito grande para dissipar o álcool, porque circula menos água no corpo feminino. E sem contar que a enzima álcool desidrogenase, ela tem uma menor atividade. Próximo. Além disso, a mulher tem maior chance de desenvolver hepatite alcoólica, que evolui para cirrose, miocardiopatia, lesão cerebral, inibição da ovulação, diminuição da fertilidade. Tive uma época que, no laboratório onde eu fiz a minha pós-graduação, nós trabalhávamos com sujeitos animais. E a gente fez um estudo avançado lá para uma instituição sobre dependência. E nós colocamos os animais em situação de dependência mesmo. Então, todo dia a gente dava para eles uma quantidade muito grande de bebida alcoólica para eles ficarem, daí depois a gente retirava para ver os efeitos e os neurotransmissores, etc, etc. É algo fora do comum. A maioria deles não resistiam ao final do experimento, eles morriam, né, por desnutrição. A síndrome de abstinência é muito grande, é severa para qualquer organismo, não é? O etanol afeta os liberadores dos hormônios femininos, os neuroesteroides, que afetam o sistema nervoso central, entre outras complicações. A adição, entre outros fatores, ela muda a estrutura cerebral, né? Vários sistemas ligados às emoções, ao córtex pré-frontal, principalmente, que é a área que dá a nós livre-arbítrio, determinação, discernimento, elaboração de estratégias, fica completamente afetado, completamente afetado. Outras estruturas cerebrais do sistema límbico, que está ligado às emoções, mudam a sua funcionalidade. A estrutura cerebral no drogadito tem uma mudança radical, né? E alguns pesquisadores de um instituto nos Estados Unidos, eles afirmam o seguinte: há possibilidade de reverter esse quadro no cérebro do adito? Lógico que há, mas é lento, é muito lento. Demora-se anos, às vezes até 10 anos, para o cérebro começar a reativar as suas sinapses naquelas regiões.
Isso se ele diminuir significativamente as doses que ele toma de bebida, ou então de outro tipo de drogas. Não é? Há que se considerar que o tempo médio de vida das pessoas diminui significativamente quando ela usa drogas. Próximo. Aí, né, afeta o que no corpo da mulher? O cérebro, né, sistema nervoso central, o fígado, pode causar inflamação crônica, hepatite alcoólica, cirrose, os rins, compromete a filtragem, o coração, aceleramento das atividades, aumento de frequência, batimentos cardíacos, e o estômago, né, câncer, esofagite, gastrite, diarreia, e muitas outras doenças, não é? Sem contar o discernimento, que anula, dificuldade de organização de pensamento, não é? Olha aí que beleza, o álcool pode causar 7 tipos de câncer. Quanto maior é o círculo vermelho, maior a incidência no Reino Unido. Então, nós temos câncer de boca e parte superior da garganta, laringe, esôfago, mama, fígado, intestino. Quanto maior o círculo. Beber menos álcool pode prevenir cerca de 12,8 por mil casos de câncer ao ano no Reino Unido. Aqui não é diferente. Não é? Próximo. Após 5 anos de uso de álcool, ocorre lapsos de memória, desequilíbrio motor, problemas hepáticos, depressão. O homem demora 15 anos para chegar ao mesmo desastre. Entre as grávidas, não há medida segura para o consumo de álcool. A mulher está grávida, quando ela não sabe, então aí eu costumo dizer, bom, está justificado, não sabia. Mas eu fico pensando, será que não sabia mesmo? É bom colocar essas dúvidas na cabeça. Esses demônios na cabeça da gente. Será que não sabia mesmo? Não é? Eu tenho as minhas dúvidas, certo? Entre as mais ricas, o percentual do uso severo é 13,4%, enquanto que na classe C, D, E, o percentual varia de 2,6% e 5,4%. Classe média alta, o índice de síndrome alcoólica fetal é altíssimo também. E tem informação, tem educação. O que acontece, então? Não é? Os estudos dizem que o ambiente em torno de mulheres de classe alta incentiva o consumo de bebida. Mais tolerância. Afinal, é álcool, não tem problema nenhum. Não é mesmo? Não é droga severa. Não é isso que a gente escuta? A gastronomia funciona como porta de entrada para o consumo de álcool. Entre as mulheres pobres, a exposição à bebida é menor, inclusive por motivos religiosos. Não é? Próximo. Como evitar a dependência? Não chegando perto da droga. Esclarecimento de todas as maneiras possíveis. E quando aquele que sabe, a família que sabe que tem droga adicto e diz, eu não quero fazer tratamento. Bom, mas a senhora, o senhor está ciente disso? De todos esses fatores compliciadores, agravantes na sua saúde? Sim, então tudo bem. A senhora desocupa o lugar, o senhor desocupe o lugar, porque outros estão chegando que querem tratamento. Olha, quando eu falei lá no início, que não é só fazer um tratamento médico para ficar livre da dependência. Um fator só não é pura bobagem. É melhor nem indicar o tratamento médico, porque o assistido não vai conseguir. Ele precisa ter um acompanhamento psicoterápico junto, falar das suas dores, comentar, dizer, explicar o porquê que ele chegou. A linha de vida do assistido é muito importante quando a gente cuida desses irmãos, dessas pessoas. A linha de vida, conhecer um pouco a trajetória do seu desenvolvimento, as suas dores familiares, as suas redes afetivas. Onde foi que aconteceu o encravamento da doença? Onde aconteceu a ruptura familiar, principalmente?
não é? Os seus vínculos afetivos, onde foi que a estrutura balançou? Não é mesmo? Então, aí a gente percebe, não basta só fazer o tratamento médico, é necessário uma psicoterapia, é necessário praticar esportes de 4 a 5 vezes por semana. Então eles falam assim, mas professora, como é que eu vou fazer isso? Eu não ganho para isso. Mas não tem problema nenhum. Coloca a pior roupa que você tiver, furada mesmo, seu tênis vagabundo, e sai correndo pelo quarteirão. Sai correndo pelo quarteirão. Comece a fazer isso, você vai sentir gosto. Por quê? Porque o esporte libera endorfinas que dão satisfação ao nosso corpo. Mexe também com um neurotransmissor chamado dopamina, que é importantíssimo para os estados de euforia, né, de prazer, de estimulação. Como não? Não tem dinheiro para frequentar a academia? Nem precisa ir lá. Para que ir lá? Corre em volta do quarteirão, meu filho. Tem bicicleta? Anda de bicicleta o tempo todo. Caminhe. Trabalhos voluntários que façam a pessoa sentir-se importante também é muito bom, para entender quando é hora de acender a luz amarela e mudar os hábitos. Né? Autoconhecimento. Aí eu já nem falo, porque é necessário a psicoterapia mesmo, e hoje é muito difícil. Quando eu dou palestra sobre droga-adição, e eu falo que a gente está recebendo auxílio gratuito de preferência, né, várias pessoas vêm me procurar depois. Então eu convido a elas, vamos lá então conhecer o trabalho e tal, etc. Nunca mais voltam. Eu fico imaginando o porquê, não é? Quer dizer, ai, que coisa bonita que você faz, bonito, vamos lá ver então. Vamos tomar consciência disso. Pancadaria em cima do corpo feminino é bonito? Violência contra a mulher é bonito? Mas precisamos ver isso. Então, quem está disposto? Quem tem condições? Né? Aí é que está. A próxima, Adriana. Aí, vejam só, a dose padrão de álcool puro, né? A organização revelou que no Brasil houve 8,9 litros de álcool puro por pessoa em 2016, superando a marca, né, de 6,4 litros por pessoa. Álcool puro. Né? Quanto tem de álcool puro uma cerveja? 330 ml. De vinho, né? De 100 ml, destilado 30. Quanto tem de álcool puro? 10 a 12 gramas. É muita coisa. Não é? Próximo. Aí vamos pular essa parte aí. Aí eu gostaria de rapidamente fazer esses dados do Instituto Nacional do Abuso de Álcool e Alcoolismo, o NIAA, dos Estados Unidos. É um dos 27 institutos que o país tem que lida com álcool e drogas. Eles soltam um relatório trimestral sobre o movimento das drogas e os novos achados. Né? É muito importante esse site, se vocês que trabalham com essa questão puderem acessar, é muito interessante. Né? Eles dizem também que o uso do álcool por crianças está mais associado à morte do que todas as substâncias psicoativas ilícitas em conjunto. Acidentes automobilísticos está como a primeira causa de morte entre 16 e 20 anos. O comportamento é mais característico de adolescentes do que adultos, pois acidentes automobilísticos fatais entre jovens de 16 a 20 anos é mais do que o dobro da prevalência encontrada entre maiores de 21 anos. Não é? Próximo. Aumenta a chance de violência sexual quando há precocidade do uso de álcool, né? Tanto na prática quanto no sofrimento. Consumindo álcool, o adolescente envolve-se mais em atividades sexuais sem proteção, com mais exposição. E mais exposição aos riscos de gravidez. Dados nacionais apontam para uma associação de uso de álcool, maconha e comportamentos sexuais de risco. E como exploração sexual comercial também.
terceira, prejuízos acadêmicos, como déficit de memória e de aprendizado, porque o córtex pré-frontal é importantíssimo na nossa vida, não é? Ligado exclusivamente à memória fundamental para que eu possa aprender alguma coisa, não é? E o hipocampo, que é a estrutura ligada à memória. Diminuição da autoestima, que representa um fator de risco para maior envolvimento com experimentação, consumo e abuso de substâncias psicoativas. A percepção que o adolescente a percepção do adolescente, desculpe, é distorcida sobre os problemas decorrentes do consumo de álcool. Não se imagina alcoolizado ao dirigir um veículo. Todos os acidentes que envolvem vítimas fatais de acidentes automobilísticos têm ligação com o álcool. Não, mas eu estou bem, está ótimo, está excelente. Não percebe. Estudos mostram significativamente que a nossa percepção fica mais lenta. Frações de segundo, quando se está dirigindo, é suficiente para que ocorra um caso de acidente letal, matando todo mundo que esteja dentro do carro, dependendo da velocidade que se tem. Olha, os danos cerebrais que eu falei, o hipocampo, memória e aprendizado, não é? Provoca a alteração de sono, provocando acúmulo de cansaço, aumento e prejuízo laboral e educacional. O adolescente, ele está construindo. Então, uma vez perguntaram para uma pesquisadora que veio fazer desenvolver um estudo na Unifesp, então, foi perguntado para ela o seguinte, o adolescente, mas o cérebro do adolescente não é plástico? Se ele é plástico, ele não tem mais condições de sobreviver a tudo isso? Exatamente porque ele é plástico, é que ele não tem condições de sobreviver a isso tudo. Quanto mais plástico for uma estrutura cerebral, mais dificuldade ela tem, quando lesada, para se readaptar. Não é? Então, vários adolescentes costumam associar o lazer ao consumo de álcool. Aqui é assim. Né? As pessoas não conseguem se reunir, né, com suco, por exemplo. Tem que ter bebida alcoólica. Tem que ter bebida alcoólica. E aí eu pergunto, não é? Que qualidade de vida é essa, não, gente? Que a gente só pode se reunir com bebida alcoólica. Será que a gente não tem projetos coletivos para se pensar? Não temos projetos familiares para se construir? Não temos projetos pessoais para se desenvolver? Que nós precisamos de álcool para ficar desinibido quando a gente está em rodinha de família ou de amigos? Esse é o maior problema dos adolescentes. Eu tive um colega, quando eu fiz o meu mestrado, e nós fomos para um congresso. E a gente chegou lá no congresso, nós tivemos que expor todos os nossos trabalhos, e as pessoas vinham e queriam que a gente explicasse o trabalho, é óbvio. Nós tínhamos um colega que ele não conseguia ficar diante do painel dele sem tomar várias doses de bebida alcoólica. E a gente perguntava, mas por que você faz isso? Assim, eu não consigo, eu fico muito ansioso, mas isso é natural, você trabalhou isso, quem mais sabe sobre esse assunto é você, porque você trabalhou nisso. Por que você precisa beber para ficar uma pessoa? E assim vai, a ponto de o adolescente não conseguir mais enfrentar desafios se não tiver alcoolizado. Muitas pessoas, incontáveis, são as pessoas com essa deformidade. Próximo. Aí, ó, são tantos os mercadores da morte que sugam o sangue de suas vítimas, destruindo lares, secando os mais caros sonhos de uma juventude vulnerável, por ser destemida e curiosa. Por onde passam, mirram as flores que ainda não tiveram a oportunidade de nascer. Já com o corpo e a alma alcoolizados por atos impensados das mães vulneráveis e sujeitas ao desamparo e desalento, negligenciadas por uma sociedade que não olha
para este grupo de atormentados nas ruas e nos faróis das grandes cidades, ou mesmo no silêncio das noites dos lares. E é isso mesmo. Nós fingimos, fazemos cara de paisagem para esse grupo de atormentados. Próximo. Próximo. Isso. Pode encerrar. Alguma dúvida? Gostariam de fazer alguma pergunta? Obrigada. Estou à disposição, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Nós temos tempo, Anne? Temos? Sim. Ah, tá, certo. Então ninguém pode fazer pergunta agora, então. Certo. Alguém quer fazer alguma pergunta, fazer algum comentário? Não? Agradeço a paciência, a generosidade de todos. Tudo bem aí com o senhor que caiu? Queremos agradecer à doutora Sueli Aparecida Masson pela brilhante palestra. Na sequência de nossa programação, há 2 depoimentos da senhora Regina dos Reis Duarte e da senhora Camila Cristina dos Santos. Se encontram no plenário. Pode, se quiser, por favor, pode vir à mesa de trabalhos. Tem que ser pelo outro lado. Bom dia para todos vocês. Minha companheira Regina não pôde estar presente, houve um acaso. Meu nome é Camila e eu tenho 4 filhos, cujo alguns deles na gestação eu fiz o uso de álcool, devido às, como diz a minha professora, às festinhas. Foi incluído o álcool na minha vida. E na gestação ninguém procura saber se você está doente, se você não está. Quando a gente vai fazer o pré-natal, não tem esse tipo de pergunta, de tratamento. Então, ultimamente, eu tenho muito a agradecer ao CAPS, que tem me acolhido, que tem me ajudado. E hoje eu tenho a consciência de que, se novamente eu ter a oportunidade de conversar com a pessoa gestante no uso de drogas, a cabeça, a consciência da gente em relação ao bebê fica muito... a gente fica em depressão, porque a gente sabe que aquele bebezinho dentro da gente está fazendo o consumo também, né? De toda a substância que entra no nosso organismo. Então, psicologicamente, depressão, essas coisas vêm junto, e os familiares também, apesar de sofrer, muitos não nos apoiam, porque eu acho que o preconceito vem bem daí, a própria família que no churrasquinho ali bebe cerveja, depois quando vê que um familiar está com esse problema, vem aí o preconceito, eles não se unem para poder dar o acolhimento necessário. Então hoje, fazendo tratamento no CAPS, eu tenho muito a agradecer a essa rede e agradeço também a oportunidade que estão me dando de estar presente, falando um pouquinho, né, do que é ser uma gestante ao uso de drogas e sem tratamento. É muito ruim. Obrigada. Faremos a composição da mesa de debates. Convido para que assuma seu lugar na mesa a vereadora Gláucia Berenice. Se ausentou de momento. Convido o doutor Erickson Felipe Furtado para que venha à mesa. Ali.
Convido também a doutora Márcia Mota. A psicóloga e voluntária da APSE, Sun Juizu. Convido também a enfermeira, a doutora Natália Prioli Pegoraro, coordenadora do CAPS AD2. E também a nossa palestrante desta manhã, a doutora Sueli Aparecida Vassimon. A palavra está franqueada aos membros da mesa e também está aberta as inscrições para o público presente, para questões a serem formuladas, né, para nosso palestrante ou os demais debatedores. E a Anne está no plenário com microfone sem fio, caso queiram fazer uso da palavra. Dr. Erickson. Bom, queria talvez me adiantar, assim, em nome dos presentes, agradecer a doutora Sueli pela apresentação, pelas palavras e talvez embarcar um pouquinho, né, nessa fala e lembrar a todos que em Ribeirão Preto nós temos aqui entre os presentes o grupo nosso de residentes, outros membros da equipe, aprimorandos do nosso serviço de psiquiatria da infância e adolescência, onde hoje está abrigado também o nosso programa, o PAIPAD, que é um programa de extensão dentro da universidade, dentro do departamento, criado por mim lá em 1999, e que foi no bojo desses trabalhos e dessa cooperação envolvendo as preocupações com a saúde mental, né, o desenvolvimento de crianças e adolescentes e a preocupação sobre a influência, né, do consumo de substâncias na gestação, que gerou todo o nosso trabalho lá ao longo dessas últimas décadas. Queria aproveitar para dizer que, a partir dos trabalhos feitos aqui em Ribeirão Preto, desde 1999, nós tivemos um levantamento de muitas informações, não só sobre o mapeamento da situação do consumo de álcool entre gestantes, que acabou sendo bastante influente nas iniciativas, né, em algumas iniciativas, não só aqui em Ribeirão Preto, mas no estado e no país, como também mapeamos a situação. Desde aquela época temos acompanhado crianças, filhos daquelas mães e temos produzido muitos trabalhos mostrando a repercussão do consumo de álcool, né? O trabalho mais recente que nós temos publicado, que está publicado desde o ano passado e agora acabei de ter hoje a informação de que está disponível, a gente pode, a editora da revista permite que a gente distribua agora, liberou para que a gente possa distribuir cópias, né, do artigo. É um artigo, um trabalho feito aqui com crianças nossas aqui de Ribeirão Preto, mães aqui de Ribeirão Preto, mostrando a relação desse consumo de álcool, mesmo em doses baixas, mesmo em doses leves, né, considerado um padrão episódico muito pouco, né,
mas mostrando a repercussão disso no desenvolvimento de seus filhos, principalmente na questão da atenção. Esse trabalho já está publicado, teve uma repercussão no exterior muito boa, muito boa. Mais recentemente, temos um outro trabalho em vias de ser publicado, sobre as mesmas crianças, sobre o mesmo grupo que a gente acompanha, e que mostra claramente o diagnóstico psiquiátrico, feito nas melhores condições de diagnóstico, lá pelo nosso serviço. Nessas crianças a gente tem uma frequência muito maior, uma proporção muito maior do que na população geral de crianças de TDAH, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. A gente fala muito da síndrome, né? Com todo o seu perfil de problemas, que é a causa mais frequente de deficiência intelectual, sendo prevenível. Mas é bom lembrar que não é só a síndrome completa, com toda a sua má formação, tem também as formas mais leves e que estão aí escondidas no dia a dia, né? Os professores estão enfrentando esses problemas nas escolas, e tem todo o desafio de como lidar com essas crianças, de como promover o desenvolvimento, o melhor desenvolvimento dessas crianças. Então, esse também é um outro aspecto. Na intenção de contribuir para que a gente possa reduzir o consumo de álcool na gestação, que é muito alto no Brasil, muito alto no Brasil. Nossos números mostram que aqui no Brasil, a quantidade de gestantes consumindo álcool, dados de Ribeirão Preto, a cada 2 gestantes, uma está consumindo álcool durante o período da gravidez. Quer dizer, 50%, gira em torno de 50%. Esses números se repetem aqui em Ribeirão Preto, no Rio de Janeiro, em São Paulo, nos outros estudos que foram feitos nesses lugares. Então, é uma proporção muito grande. No Canadá, no México, é 1 em cada 10 gestantes consumindo álcool. No Brasil, é 1 em cada 2. A gente só não fica no fim da fila, porque ainda é pior do que para nós, nos nossos vizinhos latino-americanos. No Chile, Uruguai e Argentina, esses números ainda são maiores do que no Brasil. Na Argentina, chega a 70% das gestantes no norte da Argentina. Semana que vem, eu estarei participando da reunião, da convenção da Inébria. Inébria é uma rede internacional de pesquisadores. Inébria, o nome é engraçadinho, vem de International Network on Brief Interventions for Alcohol and Drugs. Então, Inébria é uma instituição, vocês podem todos se filiar a ela, é fácil, não custa nada, é gratuito. É uma instituição que foi criada com apoio da OMS e da OPAS. Fiz parte da fundação dessa instituição anos atrás. A próxima reunião vai ser no Chile, semana que vem, Santiago do Chile. A Organização Pan-Americana de Saúde organizou um simpósio, onde vou estar presente lá na mesa, junto com outros colegas. Tem mais outros 4 apresentadores, um deles é a doutora Svetlana Popova, que é do Canadá, e ela, junto com Jürgen Hems e outros lá desse centro do Canadá, eles fizeram um levantamento global, mundial, da situação de consumo de álcool na gestação. Foi publicado recentemente no Lancet, uma revista muito importante da área médica, e mostra isso, confirma tudo isso que nós estamos falando, tudo isso que a doutora Sueli apontou, da grande preocupação mundial com a questão do consumo de álcool na gestação. Como diminuir isso? Em primeiro lugar, pela informação. Informação. Sair na rua, distribuir, falar, fazer o corpo a corpo, trazer para a televisão, trazer para o rádio, expandir a informação. Então, todo mundo aqui é multiplicador. É levar essa informação à frente. Cada gestante informada é uma chance a mais que a gente tem de que ela possa reduzir seu consumo. Como disse a Camila aqui, se ela tivesse melhor informação,
talvez ela pudesse ter tido uma outra escolha, porque é um direito, é uma escolha, uma possibilidade de escolher. Antes de mais nada, para a mulher, é uma opção que ela pode ter, se ela estiver informada. Se ela não está informada, ela não tem opção. Não é? Então, informação é a primeira coisa. Nosso papel é divulgar. Agora, aquelas mulheres que correspondem, na nossa pesquisa aqui em Ribeirão Preto, corresponde a 9%. 9%. 9% das gestantes tinham um diagnóstico, já um diagnóstico médico, já um diagnóstico de problemas com álcool, um diagnóstico médico. É mais do que só tomar um golinho durante a gestação, que já é muito problemático. Tomar um golinho na gestação não pode. Mas existem 9% das gestantes que têm um diagnóstico de dependência ou de uso nocivo. Dependência ou uso nocivo tem que ter tratamento, tem que ter acompanhamento, tem que ter identificação precoce. Para isso, tem que ter serviços que identifiquem a gestante, orientem a gestante, acompanhem a gestante ao longo da gestação. Não é? Se para uma outra pessoa, em qualquer outro momento da vida, sendo dependente ou usuário do tipo do diagnóstico da CID, usuário nocivo, se já é difícil, na gestação é muito complicado, já é muito complicado expor. O profissional tem que estar preparado para fazer essa abordagem. Se chega perguntando, a senhora bebe, não vai ter resposta aceitável. A mulher gestante é naturalmente, obviamente, qualquer um de nós que nos colocarmos na posição de uma mulher gestante, nós vamos sentir isso. É uma situação muito delicada, muito sensível. Então, não se chega para uma mulher gestante perguntando, a senhora bebe? Isso não vai ajudar. Não vai ser dessa maneira que a gente vai conseguir aproximar dela. O profissional tem que estar preparado. Não é? Tem que ter uma preparação para agir com sensibilidade, agir com delicadeza, agir com respeito, antes de mais nada, com muito respeito. Não é? Então, tudo isso vai favorecer a identificação precoce dessas mulheres e o seu acompanhamento, que elas vão precisar de muito apoio dos maridos, muito apoio da comunidade, muito apoio da família, muito apoio de quem está em volta, suporte social é fundamental, suporte das instituições. Esses casos mais graves de mulheres que têm problemas já com diagnósticos da área de problemas do álcool, em geral, aquilo acompanha outras dificuldades. Às vezes, elas já são filhas também de mães que também tinham problemas. Já vem assim de geração para geração, às vezes. Não é? Então, o suporte tem que ser muito bem proporcionado. Não vai ser uma situação simples. Mas, pensando no geral, pensando na grande maioria de gestantes que não têm esses diagnósticos, esse cabe para 9%, as outras tantas, né, que não têm isso ainda e que nunca chegarão a ser identificadas, pensando nelas, nós desenvolvemos lá no nosso grupo intervenções breves, uma intervenção única, que lá no primeiro trimestre da gestação, qualquer profissional de saúde, a enfermeira, o médico, o obstetra, ele pode aplicar, é um jeito de falar, é um jeito de abordar, são perguntas-chave, a maneira de responder essas perguntas. Esse protocolo de intervenções breves nós desenvolvemos aqui no Brasil. Existe, até onde vai meu conhecimento, talvez 2 ou 3 no mundo. O nosso foi um dos primeiros a ser desenvolvido aqui. Lá na Inglaterra tem um pessoal que desenvolveu, nos Estados Unidos tem outro pessoal que desenvolveu. Então, deve ter 2 ou 3 no mundo. Um deles é o nosso. Nós temos ele publicado em português e em inglês, né? Nós vamos estar falando um pouquinho desse protocolo na quarta-feira, para profissionais de saúde. Aqueles que quiserem conhecer esse protocolo estão convidados. Né? Com o uso desse protocolo, nós conseguimos mostrar, num estudo feito aqui em Ribeirão Preto, acompanhando gestantes que usam álcool, só gestantes que usam álcool, desde o início da gestação até o final da gestação, aplicando o protocolo, nós conseguimos aumentar o número de gestantes abstinentes, graças ao uso desse protocolo. Então, acredito que é do interesse dos profissionais de saúde dominar e aprenderem como aplicar esse protocolo. Era isso que eu tinha que falar. Desculpe eu ter abusado do tempo. Obrigado.
Na sequência, eu convido a senhora Regina dos Reis Duarte, que também nos dará um depoimento. Por favor, senhora Regina. Boa tarde, gente. Meu nome é Regina. Eu faço tratamento no CAPS AD e é sobre o álcool. Eu tomei muito álcool, nas minhas gravidez, tudo. Eu sofri muito, perdi um menino de 9 meses. Mas eu bebia na gravidez. Agora eu tenho só os 3 vivos. E assim a gente vai levando a vida, né? Eu estou tentando cada vez mais fazer o tratamento direitinho, para mim acabar de criar meus filhos, meus netos. Eu tenho 4 netos. Aquela lá é minha filha, a caçula, a menininha é minha neta. E tem 2 moços. E só que eu queria falar. Mais nada de tão importante. É isso. É triste a gente beber demais e chegar ao ponto de... Quando eu perdi meu filho, eu senti assim. Eu falei assim, porque eu bebi. Eu não devia ter bebido a gravidez. Bebi a gravidez inteirinha. Nasceu de 9 meses, mas morto. Só isso que eu queria falar. Tchau, obrigado. Só antes de passar a palavra para o Vanildo, agradecendo a presença dele aqui enquanto Conselheiro Municipal de Saúde, agradecer a dona Regina pela coragem de vir dar o seu depoimento, né, de falar daquilo que a maioria das pessoas querem esconder, né, mas a importância de se reconhecer, que uma das grandes dificuldades que foi nos colocado durante a palestra é o reconhecimento, né, de se ver como alcoolista, e a maior dificuldade ainda, pedir ajuda. E eu coloco no 3º grau de dificuldade, publicamente fazer esse reconhecimento. Então, agradecer muito o seu depoimento, dona Regina, diante da sua filha, da sua neta. Isso tem uma importância muito grande para nós, né, como profissionais, mas eu tenho certeza também para a sua família. Obrigada, viu? Todo o coração. Bom dia, vereadora Berenice. Bom dia a todos e todas. Queria agradecer o convite, vereadora, porque eu acho que é um tema de grande importância para o nosso município, para a sociedade no seu todo. Eu sou diretor do Sindicato dos Frentistas, membro do Conselho Municipal de Saúde, e como eu participo efetivamente do Conselho Municipal de Saúde e também de uma categoria onde trabalha diretamente com combustível na área de abastecimento de veículo, e nós temos também algumas dificuldades nesse setor, que muitas pessoas, hoje nós temos aí na rua, muitas pessoas dependentes do álcool, da droga, e é uma preocupação muito grande. Nós também do sindicato, nós temos orientado nossos trabalhadores para jamais fornecer ou dar álcool
para essas pessoas. Recentemente eu tive num posto de combustível lá na Avenida Dom Pedro, aonde uma dependente com um galão na mão pedindo para os clientes, ou seja, pessoas que frequentavam o ambiente ali, o posto, a loja de conveniência, que comprasse um álcool e colocasse num galão. É triste ver esse tipo de cenas hoje em dia em nossa cidade. Eu acho que essas semanas de alerta sobre o síndrome fatal do álcool realmente vai trazer muitas informações, muitos dados, muito conhecimento. Eu acho que esse testemunho que foram apresentados aqui hoje são testemunhos valiosos, né, que poderá acrescentar aos profissionais que hoje estão aqui, se dispondo a ajudar e também ver a possibilidade de estar resolvendo esse tipo de situação. Eu acho que a apresentação da nossa professora Sueli é bastante claro, bastante valioso essa apresentação, porque contribui ainda mais os conhecimentos e informações sobre os assuntos, conhecimento que muitas vezes a gente lá dentro do conselho a gente não tem. Eu acho que é importante até a gente fazer um convite para ela estar indo no Conselho Municipal de Saúde, estar apresentando isso lá no conselho, porque eu acho que o Conselho Municipal de Saúde precisa de dados, informações e conhecimentos para poder reivindicar isso junto ao governo estadual, ao governo federal, para viabilizar tratamentos necessários, informações necessárias. Eu acho que essa é muito importante. A preocupação minha e a pergunta mesmo, a professora, né? Eu acho que é importante a gente o que fazer realmente, né, para a gente poder mudar um quadro muito gravíssimo como esse na nossa cidade hoje. Hoje a gente vê aí na cidade pessoas totalmente dependentes do álcool e da droga. Eu acho que é por aí. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos lá no Conselho Municipal, à disposição dos profissionais que queiram estar indo lá e apresentar algumas sugestões e encaminhamento nesse sentido. Obrigado. Vanildo, eu gostaria que você pudesse formalizar o convite, né, o Conselho Municipal, depois nós vamos dar os dados, para que você possa formalizar o convite. Já pedi também para a Adriana, que é secretária do COMAD, de Conselho Municipal de Álcool e Drogas, para que também faça o convite para a apresentação desses dados no Conselho Municipal. Acho que é de suma importância, né? Obrigado, viu, pela sua contribuição. Eu gostaria de acrescentar sobre a questão de como é que nós podemos trabalhar melhor sobre essas tragédias todas que acometem a população com o uso e o abuso de substâncias. Tem duas iniciativas que nós podemos fazer e que nós não fazemos porque nós não temos conhecimento. A Constituição, ela dá direito ao cidadão de exigir modificações em algumas atividades setoriais da sociedade. Nós temos um poder muito grande na mão, né? Nós vamos ter as eleições agora. E nós podemos exigir. Nós temos a rede social, as redes sociais, onde a gente pode entrar em contato de uma maneira significativa, e vocês sabem disso que eu estou falando, né? Exigir
que haja modificação nas leis de venda de bebida alcoólica, porque nós sabemos que a lei existe e que ela é proibitiva para menores de 18 anos, mas isso é na teoria, porque na prática a gente sabe que a coisa é diferente, não é? E que qualquer quitanda, barzinho, lojinha de conveniência tem alvará para vender bebida. Nós podemos fazer isso diferente, nós podemos exigir que haja uma diferença significativa nisso, né? Nós teremos que modificar o lobby lá no Senado, lá em Brasília, talvez, mas a gente pode começar a exigir mudanças radicais na forma como a propaganda de bebida ela é vinculada na nossa sociedade, horário. Nós podemos atuar de uma maneira mais significativa em relação à qualidade dessas informações que chegam à população, né? Porque as propagandas de bebida é sempre sucesso, beleza e saúde, quando na verdade não é nada disso, não é? Então, a sociedade pode se organizar e exigir, vai assim ajudar a barbaridade os grupos de trabalho, de pesquisa, de orientação, de acolhimento voluntário nesses setores. Bom dia, meu nome é Tiago. Eu queria fazer uma pergunta no seguinte sentido. Quando a gente pensa no álcool, assim, tirando a questão da dependência, né, comparando com o que a senhora falou, né, professora, de falar das porcarias da sociedade, eu pensei em algumas outras coisas que existem, assim, por exemplo, fast food, né, a senhora falou do próprio tabaco, assim, que são coisas socialmente aceitas, mas que matam também, né, comidas e tal. Só que na minha cabeça essa situação de simplesmente ir proibindo, assim, eu não sei se funciona muito bem. O que eu queria perguntar para vocês é se existe alguma estratégia assim aí ao redor do mundo para vocês que estudam, que no sentido de conscientizar assim sobre o uso do álcool, assim, o que vocês têm visto aí pelo mundo que tem ajudado nesse aspecto, né? Porque essas porcarias eu acho que elas sempre vão existir, né? E o álcool tem né, assim, você vai, para quem é católico, vai na missa lá, tal, tem o vinho, né, e tudo isso, então tem um papel social também, né, a bebida alcoólica e tal. Eu queria perguntar sobre isso, assim, se, por exemplo, a gente vive uma epidemia, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, de um aumento muito grande da obesidade, e com relação a isso tem uma conscientização, né? Em relação ao álcool, assim, o que vocês têm visto que tem dado certo aí pelo mundo? Posso responder? Você apontou muito bem quando você fala que não é somente o problema do álcool, né? E não é somente o problema das outras drogas, porque as pessoas deixam o álcool fora da classificação de drogas, né? É talvez a pior droga que a nossa sociedade hoje lida com ela. Nós temos o problema da alimentação, então, tudo isso tem um fundo emocional e que passa batido para a sociedade, né? As pessoas classificam como esse menino não é gente boa, não é isso, não é aquilo, porque por que eu dou com fulano, Beltrano?